Olá a todos, professora Ana Ricoeiro, hoje com a aula Espanhol para Viagem 3, uma aula contextualizada em Barcelona, na qual a gente, além de conhecer 5 lugares imperdíveis de Barcelona, a gente vai aprender a expressar gosto, expressar desejo de conhecer algum lugar, expressar admiração pelas coisas deste lugar que a gente quer conhecer ou de qualquer lugar, lembrando que é um vocabulário, são estruturas, são frases, são maneiras de falar, de se comunicar, úteis não somente para falar sobre viagens, como também no momento em que a gente estiver viajando e também no nosso dia a dia, certo? Então, vamos abrir aqui o nosso bloco de notas e vamos começar mostrando as partes da nossa aula de hoje, certo? Então, a gente começa. A primeira parte, a gente vai aprender a expressar, já em espanhol, expressar, não, vamos botar assim, vamos botar formas, para expressar ou de expressar, formas de expressar gusto. Certo? Então, a gente vai ver novamente, a gente já viu tenho certeza que muitos de vocês já sabem a diferença entre dizer me gusta e dizer me gustan, mas sempre é bom lembrar, certo? Então, formas básicas para expressar o gosto, novamente presentes. A segunda parte, a gente vai aprender formas de expressar desejo, e aí a gente já entra em umas formas diferentes, que vão ser, vou botar embaixo, não vai caber, me gustaría, outra forma, tengo ganas de, e quiero. E outras um pouquinho mais complexas, como lo seria, complementando depois com o que a gente quer dizer, certo? Para aprender a usar o lo em contextos de viagem, falando sobre o que a gente quer conhecer, sobre o que a gente quer visitar, enfim, o que a gente tem interesse. E a terceira parte da nossa aula, a gente vai ver como a gente expressa, então, formas de expressar admiração, certo? Então, algumas das formas, usando já o pronome exclamativo, que tan, que más, están, algumas das formas que a gente vai ver, né, para expressar admiração. 4, a gente vai ver, claro, que os 5 lugares que no te puedes perder. Ou seja, 5 lugares de Barcelona que tu não podes perder, que tu não podes deixar de conhecer. Certo? E por fim, como não poderia faltar, a nossa tradicional sugerência de película, não? Vamos botar corretinho aqui, completo, de película, ou seja, sugestão de um filme que passa em Barcelona, justamente para ver paisagens, as cenas em que passam em lugares de Barcelona, que a gente vai ver na nossa aula, que a gente vai falar sobre eles na nossa aula, para contextualizar e mostrar o linguístico, a parte da língua, falando de lugares que a gente viu, que a gente vai ver a foto. Então, sugerência de película e sítios web, sites, né, da internet, que falam sobre os lugares que a gente vai ver e outros mais. Então vai ser um guia para você ir a sites que você pode ver coisas de Barcelona, e várias coisas, o que comprar, como comprar, onde comer, onde dormir, o que fazer, 1000 coisas, porque aqui a gente só vai ver 5 coisas que eu destaquei, que foram as mais legais quando eu fui a Barcelona. Beleza? Então, abrimos o nosso material PowerPoint
PowerPoint não, o nosso material em PDF, que está lá disponível no site do Ola, é praticamente um tutorial da aula, com acho que umas 12 páginas, deve ter, talvez mais. Beleza? Então já está aí o que eu adiantei. Eu vou abrir aqui o telão para mim e vou passar diretamente então para a parte 1, que é o uso do me gusta, me gustan. Agora peguei a mania de aspirar, né, de pronunciar me gusta e me gustan, pode ser somente gusta ou gustan. Então, expressar gusto, em português, expressar gosto por alguma coisa. O que a gente já nota aí, porque eu deixei destacado, lembrando que o nosso código é vermelho para o espanhol e verde para o português. Eu tento traduzir quando é interessante que vocês vejam essa tradução, certo? Então, para a gente usar o verbo gustar, ele tem uma estrutura diferente do português. Não vamos fazer análise aqui dessa diferença, basta olhar. E a gente sempre vai dizer me gusta quando é uma coisa só e me gustan quando é mais de uma. Então aqui, o primeiro exemplo que está projetado aqui é o do singular, quando é uma coisa gostada. Uma coisa gostada é no singular, certo? Então, me gusta mucho, pode dizer, posso acrescentar o mucho. Me gusta mucho, o quê? La Sagrada Familia. Me gusta mucho el barrio gótico. Me gusta mucho el Parque Güell. Me gusta mucho el Palacio de la Música, certo? Porque é uma coisa só. Quando é mais de uma coisa... só fazendo um parênteses, eu posso dizer, quando é uma ação, vai ser me gusta. Por exemplo, me gusta caminar, me gusta salir, me gusta passear, me gusta comprar. Aí não tem variação. Aqui a gente está falando de coisas, então, e não de ações. Então, me gusta tá aí. Agora, a gente, então, nós vamos ver o plural e já o resumo dessa primeira parte simplésima. Não tem mistério. Não tem mistério. Tá aí o plural. Agora não é mais uma coisa que a gente gosta. Agora a gente gosta das obras de Gaudí. A gente gosta das igrejas, dos parques, né? Então, é no plural. Então, tá aí me gustan mucho, ou pouco. Aí eu coloquei mucho. Me gustan mucho las obras de Gaudí. Las obras de Gaudí. Me gustan mucho las iglesias e me gustan mucho los parques, certo? Então já deu para ver, está nas caixinhas, coisa no singular, repetindo, me gusta el, o lá, que são os artigos definidos, certo? El é o masculino, já deu para ver, el parque, e lá é o feminino, la iglesia, por exemplo. E as coisas no plural, eu vou dizer me gustan. Então, me gustan los parques, me gustan las iglesias, certo? Beleza? O que a gente poderia acrescentar aqui? O que a gente poderia acrescentar? A gente poderia acrescentar que a gente pode usar também o a mí me. É isso aí. Eu posso dizer a mí, com acento, me gustan. A mí me gustan los parques, por exemplo. Ou também eu posso dizer somente me gustan. Não tem diferença. Me gustan los parques. Certo? A mí me gustan los parques. A mí me gustan los parques. A mí me gustan los parques. Me gustan los parques. É isso que eu queria destacar. O uso de poder usar opcionalmente o a mí, certo? Usar a mí ou não usar a mí. As duas formas estão igualmente corretas. Então, abrimos novamente o nosso material e fechamos o bloco de notas. E seguimos, então, adelante para a segunda parte da nossa aula, que é expressar desejo. E expressar desejo tem umas 5 formas, pelo menos, que a gente vai ver hoje.
Existem outras, sim, existem outras, mas a gente vai expressar deseo, aprender a expressar deseo com estas 5 formas, sim? 3 formas mais básicas: me gustaría, tengo ganas de e quiero. E vamos adiante então agora com as frases com a forma me gustaría. A gente nós centralizamos os exemplos todos. Vou ter que voltar, esqueci de dizer que estes lugares específicos que a gente está citando aqui, a Sagrada Família, o Barrio Gótico, o Parque Güell e o Palácio de la Música, são justamente os lugares que eu mais gostei em Barcelona, né? Falta um aqui, porque são 5. E são os lugares que a gente vai ir comentando sobre eles e que a gente vai ver as fotos no final e falar um pouquinho sobre cada um deles, certo? Para completar a parte da língua com a parte das coisas realmente do mundo hispânico, certo? Então tá. Então a gente tá no me gustaría. Então, frases com a forma me gustaría. Então, o que te gostaria? Aqui a gente tá todos com verbo. Observem que interessante, porque a gente está expressando interesse, expressando desejo de conhecer algum lugar, ou de ir a algum lugar, ou de visitar algum lugar, ou até mesmo de viver, de morar, de viver em algum lugar. Então, me gustaría, eu posso dizer me gustaría mucho, ou somente me gustaría. Eu posso dizer assim, que eu estou desesperada, me gustaría muchísimo, assim, eu adoraria, seria o máximo para mim, o quê? Ir a Barcelona, sempre que eu vou a algum lugar, então ir a Barcelona, visitar Barcelona, conhecer Barcelona, viver em Barcelona, certo? Então, estas são as formas que você pode dizer se você tem um desejo de conhecer este lugar, de ir a este lugar e, inclusive, como eu disse, viver, morar uma temporada, um tempo neste lugar. Então, me gustaría expressão de desejo, certo? Uma coisa que não é certa, que tu vais ir, tu estás simplesmente expressando desejo, interesse por este lugar, certo? Então, beleza, me gustaría, pode ser também como no a mí me gustaría, as duas formas são corretas e usuais. E as formas com tengo ganas, olhem que interessante esta forma, tengo ganas. Como vocês traduziriam tengo ganas de? Como vocês traduziriam? Eu tenho a minha tradução eu tenho muita vontade, né? Eu tenho muita vontade. Eu tenho loucuras, certo? Então, ter ganas de é ter muita vontade de alguma coisa, de fazer alguma coisa. Ter vontade de é a tradução. É a tradução que eu tenho para mim, de acordo com a minha experiência, óbvio, né? Então, frases com a forma tengo ganas de. Tengo ganas de passar unos dias em Barcelona. Tengo ganas de ir de vez em quando a Barcelona. Tengo ganas de trabalhar uma temporada em Barcelona. Tengo ganas de vivir em Barcelona. Certo? E aí está a tradução, todas também com verbo. Eu tenho muita vontade de passar uns dias em Barcelona. Eu tenho muita vontade de ir de vez em quando a Barcelona. Eu tenho muita vontade de trabalhar por um tempo. Poderia ser uma temporada em Barcelona, acho que por um tempo está mais adequado. Eu tenho muita vontade de morar em Barcelona ou de viver em Barcelona, certo? No espanhol a gente não tem este morar, seria vivir, tenho ganas de viver em Barcelona. E a terceira forma mais usual, mais simples, é dizer quiero, em espanhol, quiero, ou yo quiero, certo? Eu posso dizer yo quiero conocer el Parque Güell, ou eu posso dizer somente quiero conocer el Parque Güell, ¿no? Então, caminar por el barrio gótico
visitar la Sagrada Família, hacer la visita guiada al Palau de la Música. Palau é uma das formas de chamar o Palácio da Música, que em catalão se chama Palau. Então, yo quiero ou quiero simplesmente são as duas formas igualmente corretas. Como em português eu posso dizer quero conhecer o parque, quero caminhar pelo bairro gótico, quero visitar a Sagrada Família, quero fazer a visita guiada, eu posso usar também eu quero. Às vezes é quando a gente usa o eu, e no espanhol também é quando é necessário. No espanhol é quando exige, normalmente é quando exige, talvez para não fazer uma confusão, para ficar mais claro quem é, ou porque tu queres afirmar que és tu mesmo. Então, yo quiero conocer tal coisa, sim? Então, no espanhol se usa, quase sempre se usa o pronome para começar quando é necessário a presença do pronome, senão não se usa. Então, majoritariamente não se usaria o pronome, só em casos que é necessário, como eu falei. Bom, outras formas para expressar desejo. Um pouquinho mais para cima. As outras duas formas para expressar desejo são formas em que a primeira usa o lo. Não, a primeira não, a segunda usa o lo, porque eu coloquei primeiro o seria. Então, este seria, ele é do mesmo, se interessa para alguns, ele é do mesmo tempo verbal do gostaria, se chama condicional, porque parece que depende de alguma condição, nem sempre, porque ele pode ser usado também em forma de cortesia ou em forma de expressar desejo, mas ele tem um nome condicional, tá? Estes verbos que terminam em ia, me gostaria, iria, tendria, querria, certo? Bom, então seria mais adjetivo. E também vai ser com verbo. Eu coloquei aqui como exemplos alguns adjetivos. Estupendo, que a gente usa também em português. Genial, então, seria estupendo, seria genial, seria maravilhoso, seria fantástico. E estas formas, não coloquei a sequência, porque elas se encaixam nos exemplos que eu dei anteriormente. Então, seria estupendo viver uma temporada em Barcelona, seria genial conhecer o Parque Güell, seria maravilhoso visitar a Sagrada Família, seria fantástico ir a Barcelona ou conhecer Barcelona. Então, este também é uma forma de expressar interesse, expressar desejo, quando a gente usar seria mais o adjetivo que a gente atribui e a ação, a coisa que a gente gostaria, que a gente quereria, que seria genial a ser, certo? Bom, então a gente tem estas formas aí. Vamos ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui mais na sequência no PDF. Hoje a gente já foi pro lo, já fomos para o lo, certo? Bom, a questão do lo é um pouquinho mais complexa, voltando para cá. Por quê? Porque o lo sempre aqui ele é um adjetivo, é um artigo neutro, ele é um artigo neutro. Então, no espanhol tem os artigos definidos, que é el parque, los parques, la iglesia, las iglesias, e tem o artigo neutro, que é o lo. Ao ser neutro, ele não varia, ele não tem nem feminino, não tem masculino, não tem singular, não tem plural. Ele é o lo. O lo é sempre o lo, neste caso de artigo. Observem o português. Eu acho que o ponto de partida aqui para entender esse lo é o português. Como a gente usa assim? O ideal seria ir de trem. O ideal seria fazer tal coisa. O interessante seria visitar Barcelona. O bom seria tal coisa. Não, o melhor seria tal coisa.
sim? E a gente não só para seria, mas também para falar de coisas mais objetivas, mais existentes, por exemplo. O bom da viagem foi ter ido às cachoeiras, foi ter conhecido as cachoeiras. O melhor da viagem foi o hotel. O melhor da viagem foi ter conhecido tal parque. Então, o bom o bom desse programa é que ele é super rápido. Então, como eu disse, o bom, o melhor, o ideal, a gente está se referindo a uma parte, a uma coisa, uma questão de alguma outra coisa, né? Então, o bom é isto. Não, o melhor é ir a pé, porque é bem pertinho, certo? Então, este o do português, no caso, quando a gente usa o mais um adjetivo, por dizer, o ideal, o interessante, o bom, o melhor, o ruim, é justamente o mais um adjetivo e a sequência. E no espanhol é a mesma coisa. E este adjetivo, ele não varia. A gente vai dizer sempre o interessante, o bom, a gente não vai dizer o boa, né? E no espanhol, a gente também usa dessa forma. Então a gente diz, lo ideal seria, lo interesante seria, lo bueno seria, lo mejor seria. E ir a Barcelona, conhecer a Barcelona, ir ao Parque Güell, caminhar por la calle, por el barrio gótico, certo? Então, é isso aí. Eu não sei se talvez fosse interessante a gente fazer uma aula depois sobre os vários usos do lo. Inclusive, um aluno já me pediu, um seguidor do nosso site já me pediu que ele quer saber sobre os usos do lo. Então, contextualizar o lo aqui é lo mais adjetivo, que é sempre o lo e não varia, lo bueno, lo malo. Então, seria, novamente repetindo, o lo ideal seria, quer dizer, que o ideal seria, né, em português. Lo interessante seria, que o interessante seria fazer isto, que lo bueno seria, que o bom seria, né, e que, não, o melhor seria, lo mejor seria hacer tal coisa. Certo? Aqui não é tanto a parte de uma coisa, né? Como lo bueno del restaurante son las tapas, quer dizer, a melhor coisa do restaurante. Aqui está se referindo a uma atividade, né? O ideal seria conhecer, o interessante seria ir, certo? Acho que fui clara. É só colocar o lo, usar o adjetivo e dizer o que a gente está querendo expressar, certo? Bom, passando então, depois do uso do lo, com o adjetivo, a gente então vai ver como expressar a admiração, E a gente tem estas formas aí, 7 formas de expressar admiração, algumas dependendo da situação, né? Com mais ênfase, oral, né? Mais empolgação, mais ênfase, e outras de forma mais não tão emotivas, né, digamos. E a gente vai ver que os pontos, vou baixar aqui, não, vamos ler as formas primeiro. Que, né? E a gente já vai vendo que quando eu disser que e for assim uma admiração total, eu vou fazer questão de colocar os pontos de exclamação, que no espanhol vai na frente virado, né, de cabeça para baixo, boca arriba, e vai no fim. Então, que! E esse que, este que, ele de admiração, assim como de interrogação, ele leva acento. E ele leva acento justamente porque a gente faz um que, né? Que! Então, que! Depois o que tan! E o que mais? O que mais? Que tan? E umas admirações mais calmas, digamos assim, que a gente pode dizer o es muy, o están. Claro, aqui a gente não tem o que para acentuar, mas também a gente poderia pôr pontos e dizer es muy, alguma coisa. Están, ou mesmo exclamando, a gente colocaria os pontos. Então, os pontos servem para usar quando a gente quer
dizer, mostrar que a gente está exclamando algo com muita admiração, com muita exaltação. Então, frases com a estrutura que. Então está aí. Que bonito, que interessante, que precioso. Então é o que mais adjetivo para expressar admiração por algo. Aqui todos são positivos, a gente não vai exclamar falando mal de nada, porque tudo é muito lindo em Barcelona. Então, que bonito, que interessante, que precioso. E aí, agora, depois de ver com o adjetivo, a gente vai ver com o substantivo. A gente pode dizer que casa, como a gente diz em português, não? Que casa. Em espanhol, que escultura mais bonita, que parque mais tranquilo. Então, são formas de expressar usando o adjetivo ou o substantivo e também complementando com um adjetivo, né? Que escultura bonita, ou que escultura mais bonita, que parque tranquilo, que parque mais tranquilo. Então, aqui a gente tem o que, né? E a gente já tem o que mais, né? E poderia, que escultura tão bonita. Mas o que a gente quer mostrar aqui é justamente o que mais o substantivo, né? Que veio com esse brinde, né? Que escultura, que caça e que parque. E a gente poderia dizer que parque, que caça, que escultura, sem usar o complemento que está aí depois do substantivo. Bom, agora então entramos sim nas frases que tan e que mais, que tem duas partes. Então, agora sim, especificamente, que barrio tan tranquilo, que barrio más hermoso, que iglesia tan bonita. Então, é o que, mais o substantivo, o barrio ou a igreja, o uso do tan, ou o uso do más, e o adjetivo. Então, que barrio tan tranquilo, que barrio tan hermoso, que iglesia tan hermosa, que iglesia más hermosa, que iglesia más bonita, que iglesia tan bonita. E assim, para as várias coisas que a gente vai conhecer. A iglesia, o barrio, o parque, a escultura, o museu. Hoje não tem museu na nossa aula, não. E depois estruturas um pouco mais simples, mas também excelentes para dizer alguma coisa de forma simples. Expressioso, eu não estou dizendo expressioso. Se eu dissesse expressioso, eu usaria então os pontos de exclamação, repetindo o ponto de exclamação que vem na frente, é de cabeça para baixo e o outro é normal. É uma questão, tomando um tempo sobre o ponto de interrogação e de exclamação, é interessante porque tu já lança na leitura, né, quando tu lês aquele ponto, que é uma exclamação. Então, tu já te lança exclamando ou tu já te lança fazendo a frase, né, enunciando em forma de exclamação ou em forma de pergunta. Diferente do português. Então, es precioso, es muito interessante, porque a gente está aqui vendo, então, somente o es, né? Es mais adjetivo, es precioso, es hermoso, es bonito, es tranquilo, mas a gente pode dizer que é mais um pouco, então, que é muito, então, assim, es muy interessante, então, é muito interessante, es interessante, não é interessante, es muy interessante, ou seja, é muito interessante, ou es tranquilo, ou es tan tranquilo. Também poderia usar a exclamação, es tan tranquilo, se eu quisesse dar essa ideia de exclamação, ou simplesmente dizer es tan tranquilo, ou es tranquilo, certo? Então, es mais adjetivo, es muy mais adjetivo e es tan mais adjetivo. Perguntas e respostas, uma parte brilhante para a gente usar de fato em diálogos e ver como que a gente poderia falar.
E entra novamente a pergunta. Então, eu falo, el Parque Güell es precioso. E pergunto, ¿no lo conoces? Ou também pergunto, ¿lo conoces? Eu posso dizer, ¿no lo conoces? Ou posso dizer, ¿lo conoces? Como em português eu diria, o Parque Güell é lindíssimo, é lindíssimo. Precioso é que é muito, muito bonito, muito lindo, certo? Então, é precioso. Então, o Parque Güell é lindíssimo. Tu não conheces? Tu conheces? Poderia ser uma tradução, não tão corretamente, sintaticamente com o português, mas é uma tradução. Não sei se a gente deveria dizer em português, não o conheces? Então, mas, enfim, a gente está aqui, isso aqui é uma linguagem coloquial e a gente pode traduzir por não conheces? Ou conheces? E a resposta é, sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Ou simplesmente, sí, não quero conversa. Lo conoces? Sí ou não? Sabe, quando a gente fala pouco, assim, a pessoa não quer nem falar, então sí, no. Mas aqui eu quero falar, então eu digo, quero ser mais educada, mais amável, eu vou dizer, sí, lo conozco. Ou vou dizer, no, no lo conozco. Ou simplesmente, no lo conozco. Certo? Então, são formas de perguntar e de responder se a pessoa conhece ou não conhece um determinado lugar. Primeiramente, a gente falando, dando a nossa impressão, o que a gente acha daquele lugar, que aqui é o Parque Güell, que nós vamos ver no final da aula. Mais perguntas e respostas. La Sagrada Familia es tan bonita. La Sagrada Familia es tan bonita. No la conoces. La conoces. E a pessoa responde, sí, la conozco, ou no, no la conozco, certo? Então, a Sagrada Família é tão bonita, não conheces? Ou conheces? Certo? E aí, sim, conheço, a conheço, não a conheço, tá? Usando o e o a no português. Sim, a conheço, sim, conheço, não a conheço, não conheço. Muito bem, um aspecto que eu gostaria de destacar, não é tema da aula aqui, mas apareceu novamente o lo aqui, e este lo não é aquele lo do lo mais adjetivo, de lo bueno, lo interessante, lo mejor, não? Que é o nosso o do português, o bom, o melhor, o ideal, certo? Aqui é um lo que se refere a uma coisa que foi dita anteriormente, que no caso é o Parque Güell, certo? Este lo, ele está no lugar, né, do Parque Güell. El Parque Güell é precioso. Não conheces o Parque Güell? Em vez de eu dizer, não conheces o Parque Güell, eu digo, no lo conoces. Então, este lo é um lo diferente, é um lo que vai variar, vai ter lo, vai ter los, vai ter lá e vai ter las, certo? Fica a dica para uma próxima aula, o uso do lo. Não vai ser de viagem, mas vai ser uma aula de espanhol. Então, el Parque Güell es precioso. No lo conoces, ou seja, Parque Güell. E depois, como a gente tem o outro exemplo, que é uma coisa feminina, digamos assim, feminina, La Sagrada Família, então é lá. No la conoces, La Sagrada Família? Então, este lá, ele está no lugar, ele está se referindo ou está no lugar da Sagrada Família. Por isso que ele é lá e não lo. Então, la Sagrada Família é tão bonita. No la conoces? Ou la conoces? Sí, la conozco. La Sagrada Família. No la conozco. La Sagrada Família. Beleza? Então, agora, seguindo mais umas perguntas interessantes, úteis para este contexto de estar perguntando sobre as coisas numa viagem ou sobre uma viagem. Não has estado nunca em algum lugar, certo? Não has estado nunca em Barcelona, por exemplo? Não has estado nunca? Sí, eu respondo. Sí, he estado uma vez. He estado algumas vezes. Então, sim, eu estive uma vez, né? Ou eu estive algumas vezes, né? Ou fui algumas vezes. Né? Ou não, não he estado nunca. Não, eu nunca estive, não conheço, nunca estive neste lugar.
E o outro exemplo é uma pergunta, né? Que eu estou perguntando para a pessoa como é que é este lugar, então, né? E como é. Observem que isso são fragmentos, não é uma série de um diálogo só. São fragmentos para perguntar sobre as coisas, das coisas, se a pessoa conhece algum lugar, se ela já foi a algum lugar. Bom, então, e como é? Ou seja, e como é esse lugar? Né? Então, e como é? Por quê? Porque este i daria sequência ao que estava sendo falado. E como é? E como é este lugar? Eu nunca estive, eu não conheço, eu nunca fui. E como é? Ou somente como é? Quer dizer, não outras perguntas, além de e como és ou como és, e que te ha parecido? O que te pareceu? O que te ha parecido? Sim, o que te pareceu? Né? Seria isso. O que te pareceu? Né? Tu gostou, tu não gostou? Isso é que eu quero saber. Como é e o que te pareceu? Se é interessante, se vale a pena. E a resposta é... As respostas são várias. São várias as respostas. Es bonito. Né? Então, aqui uma série de adjetivos, né? Com complementos. Né? Então, eu posso dizer es bonito, es precioso. Es precioso quer dizer que é muito bonito. Não é só bonito, é mais do que bonito. Então, es precioso, que corresponde a es muy bonito, es realmente bonito, es tan bonito, es super interessante. Algumas gramáticas vão dizer que dizer super em espanhol é mais coloquial, mais jovial, certo? Então, eu acho que como em português, é super bacana, é super legal. Então, é super interessante. O mais formal, é bastante interessante, é interessantíssimo. Outros mais. Es muy bueno, que quer dizer que é bueníssimo, es bueníssimo. Também se escuta boníssimo. Bueno, es muy tranquilo. E por fim, uma frase para fechar esta série de es tan bonito, es super interessante, es muy bueno, es re lindo, es re bueno. Te lo aconsejo. Te lo aconsejo a este lugar, né? A conhecer este lugar, a ir a este lugar. Eu te lo aconsejo. Eu te aconselho isto, né? Conhecer este lugar. Este lo também está no lugar deste lugar. Deste lugar não, a conhecer este lugar, certo? Mais um tema para nossa aula do lo. Te lo aconselho. E quer ser enfático, realmente, que a pessoa sinta que é verdade, que eu aconselho mesmo. Então, de verdade, te lo aconselho. Então, eu digo em português, eu te aconselho, não podes perder, tens que conhecer, sério, tens que ir, te aconselho mesmo. Para ficar enfático, para não haver dúvidas. Mais perguntas em contexto para saber se a pessoa gostou ou não gostou de alguma coisa. Então, eu quero saber se vale a pena eu ir. Eu posso perguntar, te ha gostado? Te gostou? Não somente para aconselhar, né? Mas por educação, né? Por cortesia, por diálogo, por manter uma interação, né? A gente pode perguntar, né? A pessoa comenta e a gente pode dizer, não? Te ha gostado? Ou te gostou? Né? Que são as duas formas que têm mais ou menos o mesmo significado e variam de acordo com a variedade do espanhol, né? E outros fatores mais. Então, te ha gostado é o mesmo que te gostou, de forma geral. E eu respondo, sí, mucho. Ou somente, sí. Ou, sí, me ha gustado mucho. Me gustou mucho. Ou, não me ha gustado. Ou não me gustou. Ou tem outras formas? Tem. Daria para complementar? Daria. Mas a gente está já trabalhando com bastantes formas aqui. Então, acho que fica para dar continuidade em futuros estudos, né? Bom,
Temos mais? Não, não temos mais formas. Observem, vamos voltar, várias formas de falar sobre conhecer o lugar, falar o que achou, se já esteve, qual foi a impressão, se gostou ou não gostou, certo? Acho que ficou bem completo. Bom, passamos então, chegamos em Barcelona e eu escolhi 5 lugares que não te pode perder. Então, 5 lugares que não podes perder, que não podes deixar de conhecer em Barcelona. Foram os lugares que eu achei que são os mais emblemáticos. Se vocês forem nos sites que estão no final do material, vocês vão poder encontrar outros lugares lindíssimos de Barcelona, interessantíssimos, dependendo do interesse de cada um. O que mais me chamou a atenção em Barcelona foi o bairro gótico, certo? Em catalão, porque em Barcelona as coisas na rua, muitas coisas estão escritas em catalão. Assim, por exemplo, placas na rua, avisos, sinais de trânsito, informações, é tudo em catalão. Pelo menos nos lugares que eu fui, até o nome das ruas nas placas é escrito em catalão. Alguns têm a tradução, outros não. O bairro gótico, tinha anotado aqui, se pronuncia em catalão, né? E não se escreve dessa forma, não? Se escreve de outra forma e se lê barri gòtic, certo? Então, o barrio gótico, em espanhol, em castelhano, está aí. É impactante porque o bairro gótico, agora ficou um pouco grande aqui, né? Ficou um pouco muito grande. Vamos diminuir para a gente poder ver ele melhor. Eu não sei se vai dar para ver bacana. Aí dá para ver. Beleza. Então, o bairro gótico, ele é cheio de muralhas antigas. Então, ele é a parte... ele é o bairro mais antigo de Barcelona, certo? O bairro mais antigo de Barcelona. A gente vai ver agora aqui... Eu prefiro passar aqui para que vocês vejam também a informação. Então, as legendas de todas as fotos, todas elas foram tiradas dos sites que estão indicados no final do material. Então, está em espanhol. Então, situado no distrito de Ciutat Vella, também Ciutat Vella está escrito em catalão, né? E se pronuncia Ciutat Vella, en el corazón de la ciudad, faltou o D aqui. El barrio gótico, Barri Gòtic, es el núcleo más antiguo y una de las zonas más hermosas de Barcelona, certo? É isso aí, então. Este bairro, ele está dentro de um distrito, né? Barcelona, ela está dividida em 10 distritos. Um destes distritos, a parte mais antiga, se chama Ciutat Vella, tá? E em La Ciutat Vella, neste distrito, que é a parte mais antiga, o coração, digamos assim, de Barcelona, está o bairro gótico. O bairro gótico tem uma igreja maravilhosa, que é no estilo gótico, né? E também tem muitas muralhas antigas, como eu falei, obviamente, porque é o bairro mais antigo. E uma das coisas muito interessantes do bairro gótico é esta ponte que liga 2 prédios medievais, né? Estes prédios são de estilo gótico, dá para ver aqui, né? E esta ponte, que foi construída um pouco depois, ela é do estilo neogótico, pelo que eu me informei, é uma ponte conhecidíssima que se chama El Puente del Obispo. Ela foi construída para ligar estes dois prédios, digamos assim, medievais, certo? O filme que eu indico, no final agora, ele tem cenas que passa aqui, que a gente pode ver isso aqui, é muito, muito interessante, certo? Bom, o segundo lugar, depois do bairro gótico, que é o bairro medieval de Barcelona, que está no distrito Ciutat Vella,
é o mercado. Eu adoro mercado. Não sei se vocês gostam, mas os mercados da Europa, todos que eu conheci, são impactantes porque tu consegue ver a quantidade, a diversidade, o colorido das infinitas especiarias que não são comuns na região onde a gente mora, por exemplo, não são comuns no Brasil. Alguma coisa tu até encontra, por exemplo, a pitaia, que eu não conhecia, que aqui no sul a gente não tem muito, mas em outras regiões do Brasil tem, e lá tem, e tem outras coisas que eu nunca tinha visto também, que deve ter talvez em outras regiões do Brasil, mas tem, obviamente, as especiarias típicas de lá. Ah, antes que eu esqueça, eu vou dar um jeito de deixar no nosso canal um filme que nós fizemos mostrando os frutos do mar que eles vendem lá neste mercado. É assim, abundante, são vários tipos de camarão, vários tipos de lagosta e coisas assim super exóticas, peixes e coisas que eu nunca tinha visto na vida, meu Deus. Certo? Então tá aí, o mercado se chama, aqui só para ter uma ideia do colorido, El Mercado de la Boqueria, se chama, ele tem um nome oficial, o Mercado San José, se eu não me equivoco, mas ele é conhecido, inclusive na entrada está Mercado de la Boqueria, que é um dos pontos mais emblemáticos de Barcelona, um lugar de visita obrigatória tanto para os locais como para os turistas. Ou seja, tanto para os locais são as pessoas que moram lá, sim? Então, repetindo, um lugar de visita obrigatória tanto para os locais como para os turistas, que sin lugar a duda disfrutarán de la apasionante mezcla de colores e sabores e seu animado ambiente. Então, sem lugar a dúvida, então, que sem dúvida, né, os turistas, os habitantes da região vão desfrutar dessa mistura de cores, de sabores, o ambiente animado, né? Que é apaixonante isso, né? Apaixonante mistura de cores e sabores, tá aí a prova de que é apaixonante. E um ambiente super animado, com muita gente, muita conversa, muito turista, muita coisa nova, muita coisa diferente, todo mundo é impactado, quem não é de lá fica realmente impactado. Certo? Um mercado é sempre um mercado desde o tempo da Idade Média, não é verdade? Então tá aí, Mercado de la Boqueria, não deixe de conferir. Depois, para quem gosta ou não gosta de música, o Palau, está escrito em catalão, é Palácio de la Música Catalana, certo? É um lugar impressionantemente lindo. Observem os detalhes das colunas. Observem os detalhes, é todo o teto, tudo cheio de detalhes. É brilhante, é brilhante. Não tem como descrever, mas dá para perceber aqui o brilhantismo. Tive a oportunidade de assistir um concerto no Palau da Música. Cheguei lá, me dei conta. Fomos ver o que tinha, o que ofereciam. Espetáculos caríssimos, óbvio, né? Mas conseguimos um que era bem acessível. Não importa qual eu quero entrar no Palau de la Música e quero assistir. E assim foi. Fomos chiquerezésimo, meu Deus do céu. Chiquerezésimo. Olha lá, eu toda elegante, né? Fantástico, foi uma experiência brilhante, olhem que lindo. Então, o Palácio de la Música Catalana é uma das salas de concierto mais especiais do mundo, e um dos monumentos mais representativos do modernismo catalão. É fantástico. Entrem no site do Palau de la Música Catalana e vocês vão delirar. A Sagrada Família é a obra mais emblemática do grande escultor catalão, o Gaudí, né? Que, aliás, tem obras dele por toda a cidade, pela rua principal que eu não coloquei aqui, que é El Paseo de Gràcia, que é uma rua que leva do centro da Praça de Catalunha até o bairro Gràcia, né? Que também é um distrito, que tem o bairro com o mesmo nome.
e que nessa rua é um caminho que tem construções, a Casa Batlló, tá? A Casa Milá também está nesse caminho, é na rua. Tem que pagar para entrar, óbvio, né? Lá qualquer coisa, pagar para entrar é tipo R$100 por pessoa. Então, a maioria das coisas a gente viu por fora, certo? Então, a igreja, né, La Sagrada Família, de Gaudí, é uma igreja, curiosamente, ele faleceu antes da igreja tá terminada, então dizem que é uma obra inacabada. Eles deram continuidade, mas em alguns lugares se lê, né, se escuta como uma obra inacabada. Aqui ele estava em reforma este dia. Dá para ver, os andaimes estavam reparando algumas partes da igreja. Então, aqui está, La Sagrada Família é o monumento mais conhecido e característico de Barcelona. Como eu falei, como máximo de la arquitectura modernista creada por Gaudí, miles de turistas acudem cada dia para contemplar o curioso aunque inacabado templo. Então, milhões de turistas, eles acudem, que vão lá, né? Que vão até lá, que vão. Todos os dias, e eles vão contemplar o curioso aunque inacabado. Então, esse aunque é ainda que, né? Ainda que inacabado o templo, certo? Ainda que inacabado. Tá aí a prova de que é considerado como uma obra inacabada. Por alguns, né? Eu não sou crítica para fazer tal afirmação, mas está registrado, certo? Então, a Sagrada Família... Um detalhe, a Sagrada Família é muito difícil de fotografar, porque a Sagrada Família, ela é tão grande e tão cheia de detalhes que tu não consegue ângulo para tirar uma foto. Ou tu tira de um pedaço, ou tu tira de toda, e de toda tu tem que te posicionar muito distante, então não dá para ver muito bem. Bom, todas as fotos foram tiradas pela equipe do Ola, certo? Então não são as melhores fotos. Com exceção desta foto, esqueci de colocar os créditos aqui, que é a foto do interior tirada do site que está indicado no final do texto, tá? Então, vista do interior da Sagrada Família, dá para ver, né, a imensidão, né, o esplendor das colunas da Sagrada Família por dentro. O Parque Güell é o parque que foi construído... Ele leva esse nome porque a pessoa que encomendou tinha este sobrenome. E ele Gaudí morou lá por cerca de 20 anos, né? E construiu vários monumentos, várias obras dentro do Parque Güell, certo? Então, é um parque lindíssimo. Tu entra e fica lá caminhando e vendo aquele monte de obras, diferentes obras, né? Tem esculturas, tem castelinho, tem umas coisas que eu não sei o nome, que são coisas que não sei nem se tem nome. Bom, então o Parque Güell é um enorme jardim com peculiares elementos arquitetônicos realizados por el singular arquitecto Antônio Gaudí. Então, esse que está me travando aqui, arquitetônicos e arquitecto. Gaudí, certo? Então, um jardim enorme com muitos elementos, como eu falei. Então, aqui mesmo no texto, ele não diz que é escultura, que é castelo, que é casa, que é muro, porque são elementos de diferentes ordens, que alguns talvez não tenham um nome específico, certo? O que tem de mais impactante, ao meu ver, de ter conhecido o Parque Güell, é el dragón, la fuente del dragón, de Gaudí, certo? Que é uma das fontes. Tem 3 fontes, pelo menos 3 fontes. Esta é uma delas que é muito emblemática, tem muitas coisas que levam esse desenho, esse símbolo deste dragão, né? Ele tem várias simbologias também e leva outros nomes, mas ele é descrito dessa forma, como um dragão. Eu espero que esteja de tamanho bom aqui. Tá minúsculo, vamos ter que aumentar. Eu já me dei conta que quem quer ver as fotos, aqui vai ser só uma palhinha, como a gente diz no sul do Brasil. Vai ter que voltar lá no site e olhar as coisas, certo? Tá aí. Eu vou fazer assim, vou dar um retorno aqui.
Aqui a gente viu o Parque Güell, que é um enorme jardim, com coisas do Gaudí. A gente viu o interior da Sagrada Família. A gente viu a Sagrada Família fotografada de longe toda inteira. A gente viu o Palau da Música, uma parte interna. Também internamente, com detalhes mais precisos, mais próximos. E a gente viu o mercado colorido do mercado de la Boqueria, que fica em Barcelona. Certo? Ah, e a gente viu também o bairro gótico. A gente viu El Puente del Bispo e a gente viu um pedaço da igreja, que eu acho que é a lateral da igreja, certo? E a gente viu como deve ser bom caminhar, que o ideal seria caminhar por las calles del barrio gótico. Então, estamos voltando despacito e chegamos então na sugestão do filme e os sites, os sítios web de interesse de turismo de Barcelona. Então, tá aí, é só entrar, bairro gótico, aqui ficou em português, bairro gótico, aqui ficou em espanhol, Mercado de la Boqueria, Palácio de la Música Catalana, Sagrada Família e Parque Güell. Solamente aqui ficou escrito bairro, em espanhol seria barrio. Sabe? Um errinho não tem problema nenhum, não vai prejudicar. Bom, o filme tá aí, O Albergue Espanhol, é um filme cheio de juventude, tá? O cartaz original é uma produção franco-espanhola, então ele é em francês, se eu não me engano. Mas tem legenda ou tem algumas falas em espanhol, não estou bem lembrada. O que eu tirei dele aqui? Eu peguei para comentar nesse site aqui, Adoro Cinema, o comentário de uma pessoa, porque eu acho que ela sintetizou de uma forma brilhante que este filme, duas coisas que ela falou muito legal, que eu achei muito legais, que é que o Albergue Espanhol é uma metáfora para a Europa atual, isso já faz um tempo, né? Esse filme é de 2000 e pouco, se eu não me engano. É uma metáfora para a Europa atual, porque é uma mistura de culturas e de línguas. Então, são 8 jovens que moram num albergue, num apartamento em Barcelona, no bairro gótico. E cada um fala uma língua, cada um é de uma cultura, e tem as questões comuns entre as culturas, mas também tem as questões diferentes entre as culturas, certo? E outros elementos, outros subtemas, como, por exemplo, como é que a gente vai dizer? Aceitar o outro, entender a diferença. Agora esqueci a palavra. Bom, tudo bem. Então é isso, seria a convivência entre as pessoas, né? A tolerância, é isso, né? Então, eles entre si, eles têm que conviver, eles têm que praticar a tolerância, certo? Muito legal. Então, além dessa questão de que é uma metáfora da Europa atual, com a mistura talvez do mundo atual, né? Da convivência entre várias culturas, entre várias línguas, né? Não só da Europa, eu diria, né? Mas também achei interessante que o que ele coloca assim, que o início do filme é muito chato, é um filme que parece que se arrasta, ele não tem motivação nenhuma, o Albergue Espanhol, no início, então parece assim, tu quase desliga e sai fora, mas chega num momento que tu te dá conta do albergue, que começa toda essa função, que tu te interessa e vê o brilhantismo do filme, e além do mais, o que tu pode ver de Barcelona, que tu pode ver a ponte, né? Tu vai ver a Barceloneta, que é a praia que eu não coloquei, e outras coisas mais. Beleza? Fica a dica aí, espero não ter esquecido de nada. E seguimos juntos para as próximas aulas, espanhol para viagem, não só para viagem, como também para o seu dia a dia. Um grande abraço e hasta la vista.